um módulo que ao mesmo tempo inicia e termina os teoremas do cálculo integral, portanto, os teoremas integrais do cálculo, pode-se chamar das duas maneiras, porque quem se deu ao trabalho de seguir até aqui e percebe aquilo que eu vou dizer, que será, portanto, agora vamos pegar num compacto, portanto, embora a gente faça aplicações, aliás, fazemos aplicações em R3, mas é generalizável, portanto, pegamos num compacto que é um subconjunto de uma variedade orientada, tudo isto mergulhado em R3, e, portanto, o nosso compacto é um pedaço de R3 com orientação essa que depende do que é a variedade, e a orientação está ligada à orientação de uma fronteira, e fronteira que vamos chamar dx, portanto, ao ΔX, ΔX, também ela orientada de forma a que, digamos que em geral o que funciona é a regra na mão direita, e fronteira ΔX orientada também de modo standard, digamos. Tudo isto tem uma orientação standard. Temos ainda que pensar, então, numa forma K-1, grau K-1, K-1, com derivadas contínuas, portanto, de classe C1, e o que nós vamos escrever é o teorema que relaciona, é o teorema fundamental e, ao mesmo tempo, que relaciona o integral de K-1, portanto, a forma K-1, com o integral da derivada exterior da forma φ, que nós sabemos que é K, não é? Portanto, aqui o grau desta forma é K, e, portanto, a derivada exterior tem grau K. Aliás, o dφ tem grau K. E, obviamente, para ficar compatível, enquanto que fazemos o integral sobre a fronteira, portanto, falta ali dizer uma coisa, é que a dimensão de x, portanto, a dimensão da minha variedade, se quiserem, aliás, a dimensão da variedade x é k, não é? Portanto, sendo x de dimensão k, a fronteira tem dimensão k-1, portanto, esta tem dimensão k-1, e o integral, enquanto do primeiro membro tem que se fazer sobre a fronteira orientada, aqui faz-se o integral sobre a variedade, ou sobre o pedaço compacto da variedade. E, portanto, isto resume tudo o que há a dizer sobre integrais, que são os teoremas do cálculo integral, que são também conhecidos com diversos nomes, e, portanto, que eu agora vou começar a instanciar. Portanto, os babies teoremas que saem daqui, não é? Portanto, quais são as instâncias que saem daqui? Portanto, se tivermos no primeiro membro uma fronteira que são 2 pontos, vamos escrever assim formalmente, a fronteira de uma curva, já faço um desenho, portanto, será 2 pontos em que o ponto inicial vem com o sinal menos e o ponto final vem com o sinal mais, não é? Portanto, temos o integral de uma forma 0, que vai ser igual ao integral sobre a curva C, não é? Portanto, estamos a chamar isto a fronteira da curva. Portanto, podemos estar ou em R2 ou em R3 e estamos a chamar ao pedaço compacto, o nosso x agora é este C, esta variedade tem uma orientação dada como para qualquer linha ou curva o campo tangente e, portanto, ao darmos esta orientação à curva, estamos a dizer que a sua fronteira, que são estes 2 pontos, ainda não escrevi o segundo ponto, portanto, em geral, isto são pontos, eu escrevi ali A, mas com toda a propriedade devia escrever um A com tracinho por baixo, porque isto são pontos que podem estar a morar em R3, em R2 ou em R3, portanto, aqui temos o ponto final B, cujas orientações são feitas, portanto, a orientação standard é
para fora da variedade. Portanto, o sinal menos explica-se porque o vetor para fora tem orientação contrária a C e o vetor que está a orientar a fronteira em B é com a mesma direção do vetor que é tangente à curva naquele ponto. E, portanto, isto chama-se o teorema do integral de linha e, portanto, é o teorema de Stokes neste caso. E a forma de o escrever relacionando com os operadores diferenciais é, portanto, o f vai ser avaliado nestes pontos, dá o mesmo valor que o integral do trabalho do gradiente de f sobre a curva C, e, portanto, este integral também é conhecido com o nome integral de linha. Aliás, o teorema do integral de linha. Portanto, a segunda variação do teorema de Stokes, podemos separar isto, e é similar, mas um dos nomes aplica-se ao R2 e o outro ao R3. Portanto, em R2 o teorema é conhecido como o teorema de Green. Em R3 é conhecido como o teorema de Stokes para superfícies. Então, é um caso particular deste teorema mais geral. Portanto, na instância em R2 em que o teorema de Stokes quer comparar o integral do trabalho realizado por um campo que nós vamos descrever como, já agora, descrevemos como o campo que tem duas funções coordenadas, a função coordenada f escalar de duas variáveis e g também de duas variáveis, ao longo de um contorno que é fronteira. Portanto, a orientação tem que ser tal que a nossa região fica sempre, digamos assim, para o lado esquerdo, não é? Portanto, quando fazemos a orientação da fronteira exterior, tem que ser no sentido direto, ou seja, contrário aos ponteiros do relógio. Quando fazemos circulações internas, para ficar com a nossa região do lado esquerdo, temos que circular no sentido dos ponteiros do relógio. Não sendo trivial e nem standard, portanto, isto estamos em R2, chamar à derivada exterior do trabalho um fluxo em R2, portanto, aquilo que se costuma fazer no teorema de Green é chamar à função integranda uma expressão que tem a ver com as derivadas cruzadas, portanto, derivamos em x a segunda função coordenada e subtraímos a derivada em y da primeira função coordenada e fazemos este integral sobre a região compacta com a tal orientação de que eu falei. Em R3, formulando o teorema de Stokes agora no seu caso particular para superfícies, o que nós temos no primeiro membro é o integral de uma forma 1, que é o trabalho de um campo de f, ao longo de uma fronteira, que neste caso vamos chamar a fronteira, se calhar assim, ΔS, que pode ser uma união de curvas, portanto, muitas vezes é uma fronteira que é um contorno fechado, não é? Portanto, muitas vezes é indicado com este integral, e isto é comparado com o integral da derivada do trabalho, portanto, do fluxo do rotacional de f. Portanto, nesta comparação de integrais, neste caso aparece um integral de linha comparado com um integral duplo, não é? Portanto, de fluxo do rotacional de f. Portanto, se quisermos ter uma certa visualização do que se passa no teorema de Stokes para superfícies, não é? Portanto, temos uma superfície embebida em R3, que é uma variedade em R3, da qual vamos retirar uma região compacta, com uma fronteira que, como eu desenhei aqui, a azul, podem ver, é uma curva fechada, não é? Daí muitas vezes esta simbologia. E o que nós queremos comparar é o que é que acontece se fizermos a conta ao trabalho realizado por um campo. Portanto, isto agora fica mergulhado num campo de forças, portanto, imaginem, eu agora já nem vou desenhar, não é? Se tivesse outra cor desenhava, portanto, temos uma quantidade de setas aplicadas em todos os pontos de R3 que representam o campo vetorial F e, portanto, podemos comparar o trabalho realizado por esse campo de forças
ao longo da fronteira com o fluxo, não é? Portanto, com o fluxo não do campo, mas do rotacional do campo F. Para terminar, então, esta visão generalista do cálculo integral, não é? Portanto, pegamos no teorema de Stokes generalizado e aplicamos às superfícies. Portanto, deste lado temos uma forma 2, que é um fluxo de um campo vetorial F, e vamos chamar à fronteira agora, vai ser o embrulho das regiões sólidas. Portanto, deste lado temos regiões sólidas de R3, pedaços espaciais de R3, e aqui temos as superfícies que são o seu embrulho. Portanto, o fluxo do campo F através das fronteiras de pedaços de regiões estão relacionados com o integral sobre essas regiões da massa da divergência. Portanto, aqui mais uma vez aparece o rotacional, aqui aparece a massa da divergência de F. Portanto, chamo a vossa atenção primeiro, antes de mais, para a relação que existe entre fluxo do rotacional e trabalho, e fluxo do campo e massa da divergência. Portanto, por favor, não confundam estas duas coisas. E depois chamo a atenção para aquela relação que existe entre as formas e as suas derivadas exteriores. Portanto, forma 0, forma 1, vamos aqui para o de Stokes, forma 1, forma 2 e forma 2, forma 3, campo de formas 3. Tentando ajudar com uma visualização simples para este teorema de Gauss. Portanto, imaginem que têm a vossa região do espaço dada por estas condições. Portanto, isto é um cubo de lado 2, portanto temos o x a ir de menos 1 a 1, o y igualmente menos 1 a 1 e a altura também de menos 1 a 1. Portanto, este cubo tem no centro dele a origem do sistema de coordenadas e, portanto, a nossa região V é compacta. Portanto, é um limitado e fechado. Fechado porque a sua fronteira é a união. Eu tentei desenhar algumas partes da fronteira que são estas faces do cubo. Portanto, temos 6 faces do cubo que fecham, são o invólucro da região do espaço cúbica e, portanto, o que nós estamos a relacionar aqui é o fluxo através das faces, com esta orientação, normal exterior, e a massa da divergência do campo. Portanto, imaginem agora que mergulham também este cubo num campo vetorial, portanto, em R3, e estão as duas relações aqui estabelecidas.